Olá, boa tarde. Terça-feira, 7 de abril de 2020. Está começando o Boletim Guará. E vamos às informações. Mudanças no quadro de acompanhamento do coronavírus no Maranhão. Em menos de 24 horas, 2 alterações foram publicadas. Primeiro, vamos mostrar o que disse o boletim diário da Secretaria de Estado da Saúde, liberado no início da noite de ontem. Mais 2 mortes por coronavírus foram registradas no Maranhão. Aumentaram também os casos confirmados. Vamos ver os números da doença no estado, segundo o boletim da noite de ontem. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, foram registrados 39 novos casos confirmados de Covid-19. Com isso, sobe para 172 o número de casos positivos por laboratório, sendo 4 óbitos. 45 pessoas se recuperaram da doença. O número de casos suspeitos é de 1.218. 1.756 foram descartados. São Luís apresenta 152 casos confirmados. Aqui também foram registradas as 4 mortes. Imperatriz e Passo do Lumiar têm 4 cada um. 8 em São José de Ribamar, 2 em Timon, 1 em Açailândia e 1 em Cajapió. Na divisão por sexo, o quadro ficou equilibrado. 83 homens foram atingidos pelo vírus, 89 mulheres também. O percentual de homens chega a 48%. O de mulheres baixou para 52%. A maioria dos casos envolvem pessoas que estão na faixa dos 30 aos 39 anos de idade. São 49 casos. Depois, com 42 casos, vêm as pessoas que estão entre os 40 e 49 anos. No quadro evolutivo do coronavírus, saímos de 133 casos confirmados para 172. Se levarmos em consideração a proporção diária, ao final desta terça-feira, podemos chegar a mais de 200 casos. E é quase seguro que a gente chegue a isso. O terceiro óbito por Covid-19 no Maranhão foi de um idoso de 70 anos que estava há 3 dias na unidade de terapia intensiva do Hospital Carlos Macieira. O paciente era hipertenso, diabético e apresentava quadro de obesidade. O quarto óbito foi de uma idosa de 74 anos, que estava desde o dia 29 de março no Hospital São Luís e havia sido transferida para a UTI do hospital há 2 dias. O histórico da paciente indicou que ela era cardíaca. Estes números que você viu são referentes ao quadro resumido de ontem. No entanto, hoje, pouco antes das 10h30 da manhã, o governador Flávio Dino publicou o seguinte no Twitter. Coloca: chegamos nesta manhã a 204 casos confirmados de coronavírus e a 8 óbitos. Reiteramos o chamado à colaboração no que se refere ao distanciamento social. Irei editar ainda hoje medidas preventivas sobre viagens na Semana Santa. Precisamos evitar que o vírus se espalhe ainda mais. Então, como eu havia dito anteriormente, poderíamos chegar ao final desta terça-feira com mais de 200 casos. O governador acabou de confirmar agora, no meio da manhã, que já ultrapassamos a barreira dos 200 casos confirmados de coronavírus no estado do Maranhão. E chegamos também a 8 óbitos. Mesmo com a suspensão das atividades sobre este assunto, na realidade, o governador Flávio Dino fez um pronunciamento sobre estes novos casos e reforçou o pedido para que as pessoas evitem aglomerações. Vamos ouvir o que o governador Flávio Dino falou a respeito disso. Nós temos o pronunciamento já do governador, vamos ouvir o pronunciamento dele. Nós tivemos a atualização do número de casos de pessoas doentes em face do coronavírus. Chegamos a 204 casos confirmados e, infelizmente, a 8 óbitos. Faço questão de frisar que isso é muito grave. Nós estamos mantendo uma trajetória ainda de crescimento de casos, como nós estamos vendo em outros locais do Brasil. Estamos adotando todas as medidas para garantir a oferta de atendimento hospitalar, de saúde, atendimento médico a essas pessoas, mas ainda estamos no Brasil e no mundo numa trajetória ascendente.
nós temos controlado esta curva, ou seja, no caso do Maranhão, continuamos abaixo das projeções e abaixo da média brasileira, mas precisamos ter muita atenção porque, de acordo com os estudos científicos disponíveis, muito provavelmente, quando falamos de 204 casos confirmados, nós podemos estar falando de até 2.000 pessoas que nesse momento estão efetivamente portando o vírus, mesmo que assintomáticas, mesmo que ainda não apresentando sintomas e, portanto, ainda não diagnosticadas, mas que são vetores de transmissão, de modo que nós precisamos continuar o que temos feito, de com muita seriedade, evitar a expansão muito acelerada de casos. O governador também falou sobre o seguimento às diretrizes do Ministério da Saúde. Desde o início dessa crise sanitária atinente à pandemia do coronavírus, temos mantido o alinhamento técnico com a equipe do Ministério da Saúde. Consideramos que não é possível, neste momento, prognosticarmos o que ocorrerá na próxima semana. Precisamos observar dia a dia os números, a curva de crescimento, para aí definir o caminho. O Ministério da Saúde emitiu um documento técnico com diretrizes acerca de como deve se dar doravante o chamado isolamento ou distanciamento social. Nós estamos estudando com a nossa equipe esse novo documento do Ministério da Saúde e o nosso intuito é nos adaptar tecnicamente àquilo que a equipe do Ministério da Saúde está apontando para os estados. Porém, precisamos da avaliação dos profissionais de saúde do Maranhão, observar os números, porque onde houver condições, sim, claro, nós desejamos que o mais rapidamente quanto possível haja a retomada das atividades profissionais, comerciais e econômicas. Por outro lado, se houver um agravamento do quadro, nós podemos ter exatamente o oposto, ou seja, em locais em que no território maranhense haja a proliferação de casos, aí nós podemos e devemos tornar as medidas ainda mais rígidas, de modo que nós precisamos acompanhar tecnicamente os números e precisamos de muita colaboração da sociedade. No mesmo pronunciamento, o governador lembrou que estamos na Semana Santa e pediu para que as pessoas evitem viajar nestes dias. Quero pedir a colaboração de todas as famílias do Maranhão. Sei que a Semana Santa é um período muito especial, um período de fé, de comunhão, de partilha, de convivência. Porém, precisamos lembrar que estamos num momento excepcional. E daí eu quero pedir a todos que evitem viagens, uma vez que a circulação de pessoas é um caminho de disseminação do coronavírus. E certamente ninguém deseja que os seus parentes ou amigos de outras cidades acabem sendo acometidos por esta doença. Por isso quero pedir a todos vocês, evitem viajar no período da Semana Santa. Façam este sacrifício, não em nome do governo ou do governador, mas em nome das famílias, em nome da população, em nome de você, do senhor, da senhora, que desejam, com certeza, fazer com que não haja o espalhamento do coronavírus em outras partes do território maranhense. Fica o recado do governador. Nós vamos ao intervalo e voltamos já com mais Boletim Guará. De volta ao Boletim Guará. Caso você tenha perdido alguma informação aqui, acesse o nosso canal no YouTube. Lá você confere todas as nossas reportagens, assim também como no nosso site www.portalguará.com. As principais notícias do Maranhão e do mundo você já sabe. Você confere no portalguará.com. Agora, um recado para quem está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem.
Até o dia 17, podem ser feitos os pedidos de isenção da taxa do Exame Nacional para a edição 2020, tanto para a prova tradicional quanto para a digital. A versão digital do exame será realizada pela primeira vez este ano. O direito à isenção da taxa de inscrição é para quem estiver cursando ou cursou em escola da rede pública declarada ao censo escolar, além de ter renda por pessoa igual ou menor que um salário mínimo e meio. Também terá direito à isenção da taxa quem estiver em situação de vulnerabilidade socioeconômica, por ser membro de família de baixa renda que possua número de identificação social, o NIS. A solicitação pode ser feita pelo site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, no endereço eletrônico enem.inep.gov.br, na página do participante. O resultado será divulgado no dia 24 deste mês e cabe ao participante a responsabilidade de acompanhar o pedido. A edição de hoje do Diário Oficial da União trouxe uma portaria que disciplina a antecipação de um salário mínimo mensal a requerer auxílio-doença ao Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. Segundo a portaria, a antecipação será devida a partir da data de início do benefício e terá duração máxima de 3 meses. Para requerer o auxílio-doença, o cidadão deve anexar atestado médico ao requerimento por meio do site ou aplicativo Meu INSS. Será necessário apresentar declaração de responsabilidade pelo documento. Enquanto durar o regime de plantão reduzido de atendimento nas agências da Previdência Social, os requerimentos de auxílio-doença poderão ser comprovados com o atestado médico. O atestado deverá estar legível e sem rasuras, conter a assinatura do profissional emitente e carimbo de identificação com registro do Conselho de Classe, conter as informações sobre a doença ou classificação internacional de doenças e conter o prazo estimado de repouso necessário. Cerca de 20 milhões de trabalhadores informais não inscritos em programas sociais poderão baixar o aplicativo da Caixa Econômica Federal para receberem uma renda básica emergencial. Para receber o benefício, é preciso fazer um cadastramento pelo aplicativo. A Caixa também lançará uma página na internet e uma central de atendimento telefônico para a retirada de dúvidas e a realização do cadastro. Deverão cadastrar-se trabalhadores autônomos não inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais, o CadÚnico, e que não pagam nenhuma contribuição para o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. Quem sabe se está no CadÚnico pode conferir. Quem não sabe se está no CadÚnico pode conferir a situação ao digitar o número do CPF no aplicativo. Quanto aos trabalhadores autônomos ainda não cadastrados, será feito até 48 horas depois da conclusão do cadastro no aplicativo. O auxílio de R$ 600 ou de R$ 1.200 para mães solteiras será pago por pelo menos 3 meses para compensar a perda de renda decorrente da pandemia do coronavírus. O benefício será depositado em contas digitais do tipo poupança, autorizadas pelo Conselho Monetário Nacional e poderá ser transferido para qualquer conta bancária sem custos. Agora nós vamos acalmar um pouquinho os ânimos, vamos tranquilizar um pouco para ver um vídeo que viralizou ontem à noite nas redes sociais e os internautas acabaram espalhando. Uma pessoa fantasiada de dinossauro passeava pelas ruas e avenidas do Coatrac. O Tiranossauro Rex ainda foi visto dentro do terminal de integração da Coab, tentando assustar uns cachorros. É incrível, pessoal, como é que o brasileiro consegue fazer, em um momento tão delicado, uma piada para animar a população que atravessa uma fase tão complicada como neste momento. De certa forma, até descontraiu as pessoas que estavam passando pelas ruas do bairro e também por dentro do terminal. Agora nós vamos ao intervalo e voltamos já já com mais Boletim Guará. De volta ao Boletim Guará e Laércio Júnior já está aqui nos nossos estúdios para falar de esporte. Beleza. O principal destaque de hoje é as soluções que as confederações e federações estão dando. Porque a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, destinou 19 milhões aos clubes e federações.
Caso do Maranhão, Laércio Júnior, boa tarde. Como é que tá essa situação para cá? Boa tarde. Para cá melhorou e melhorou muito para os times que jogam o Campeonato Brasileiro. No caso, o Moto e o Juventude, que estão na Série D, o Imperatriz da Série C e o Sampaio Corrêa, que está na Série B do Campeonato Brasileiro. Qual a situação do Sampaio? Sampaio, juntamente com todos os clubes da Série B, ele teve adiantada uma parcela referente aos direitos de transmissão dos jogos do Sampaio, direito de imagem do clube na Série B, o contrato que eles têm com o canal fechado, com o Premier, e também com a emissora que detém os direitos de transmissão, tanto no canal fechado, que não é o pago, não é o pay-per-view, mas o canal tradicional, e também as transmissões em TV aberta. Então o Sampaio já teve antecipação, juntamente com todos os times da Série B, de R$600 mil. E agora a CBF sinalizou para os outros clubes, né, que nós estamos chamando, a própria CBF confirma que é a base da pirâmide, a Série D e a Série C. Como é que foi feito esse balanço? A estimativa da média de salário de cada clube que disputa essas divisões. A soma da CBF deu o quê? 60 mil por mês. Ela faz a média, que deu 60 mil do salário dos jogadores e multiplicou por 2. Ou seja, chegou a média de 120 mil para os clubes da Série D. Moto e Juventude Sambas irão receber esse valor e deu 100 mil a média por mês dos clubes que jogam a Série C. Ela multiplicou por 2, o Imperatriz recebe 200 mil. Então, 200 mil reais para o Imperatriz, 120 mil para o Motoclube, 120 para o Juventude Sambas, o Imperatriz da C, os outros dois clubes da Série D, e o Sampaio Corrêa já recebeu um bom adiantamento de 600 mil para amenizar um pouco essa situação. Uma respirada, né? Uma respirada. Paralelo a isso, o Juventude Timonense também recebeu uma verba, que é o time maranhense que disputa o Campeonato Brasileiro Feminino. E a federação, ela recebe um suporte financeiro, mas que não entra como caráter de doação. Essa informação é passada pela imprensa, ela está errada. O que a CBF fez? Ela antecipou aquele mensalão de dezembro para agora, para que a federação possa solucionar algumas pendências que tem, né? Não está confirmado que a federação vai repassar desse dinheiro o valor para os outros clubes que ficaram fora, né? Essa que seria a minha pergunta, porque existem outros clubes. Por exemplo, nós temos o Maranhão Atlético Clube, que está entre os 4 principais clubes do Maranhão, que não está, nesse momento inicial, nos clubes que recebem esse benefício. Até porque não tem representação na nenhuma das séries do Campeonato Brasileiro. Como é que fica essa situação desses clubes? Como é que fica? Você lembra que na semana passada nós falamos da carta enviada aos clubes pela CBF. Foram 250 representantes, capitães, presidentes, enfim, de clubes brasileiros, entre eles o Natanael Júnior, o Robson Paes e o Rodrigo Ramos, muito conhecidos aqui. Sim. Eles assinaram, fizeram parte desse bloco de 250 dirigentes, jogadores que assinaram esse documento enviado pela CBF. Restam mais de 200 times. São cerca de 208 equipes que estão na Série A dos seus respectivos estados e que ficaram fora dessa parcela do bolo. O que eu conversei agora há pouco com o presidente da federação, a federação maranhense não se compromete em repassar esse valor antecipado pela CBF para os clubes. O que a federação vai endossar, juntamente com as outras equipes? Que haja um repasse, que foi pedido cerca de 75 mil, que é abaixo daquilo repassado para os times da D120. A CBF deve sinalizar, pela informação que eu recebi, positivamente para um repasse. Não sei se de 75 mil, mas pelo menos algo em torno aí de 50 mil, provavelmente vamos ter essa informação ao longo dos próximos dias. Hoje beneficiaria esse valor 4 times que jogam a Série A do Maranhense e estão fora das competições. O Maranhão Atlético Clube, o Pinheiro, o Cordino e o São José. Esses times seriam beneficiados. É aguardar para ver como é que a CBF vai se manter. Agora, é que a solidariedade dos clubes beneficiados, da A, da B e da C, e também, claro, os times da Série D, ela vai ser importante para que a CBF possa observar essas outras equipes. Um exemplo foi citado pela federação e pode ser seguido, foi criada uma alternativa pela Federação do Estado da Paraíba. 10 mil para cada equipe. Os 120 mil repassados pela CBF foram divididos entre 10 equipes, cada um vai receber 10 mil reais para aqueles que disputam o Campeonato Paraibano e ficaram fora desse bolo, dessa divisão de mais de 19 milhões de reais da CBF. O certo é que times como o Moto podem respirar e vamos aguardar. Provavelmente, João, no dia 15, onde acontece a reunião dos dirigentes da Série A, da Série B, lá na CBF, nós vamos ter uma definição e provavelmente um horizonte, né? Depende muito do andamento da pandemia. Tá certo, então. A gente vai esperar, então, o resultado dessas reuniões para saber o que vai acontecer. Uma última informação também
é que a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos suspendeu todas as atividades até o dia 5 de julho. Nenhuma atividade voltada aos esportes aquáticos vai acontecer dentro do Brasil até o dia 5 de julho. E para encerrar, antes de dar o tchau de hoje, nós queremos dar um abraço forte a todos os nossos colegas jornalistas. Hoje é o dia de quem abraçou essa profissão. Em meio a toda esta confusão provocada pela pandemia do coronavírus, esses profissionais também estão atuando na linha de frente. Muitos estão saindo das suas casas para buscar informação, criar a notícia, construir a notícia para levar até você que está aí na sua casa, para que você tenha a notícia certa e exata do que está acontecendo. Então fica aqui os nossos parabéns a todos os jornalistas. Eu acabo não me incluindo porque sou da área de rádio, sou radialista, não sou jornalista. Por isso, meus parabéns a todos os colegas jornalistas que fazem dessa profissão, né, algo tão essencial no momento como esse, para bem informar a cada cidadão o que está acontecendo, não só no estado do Maranhão, mas no país e no mundo. Parabéns a todos os colegas. O Boletim Guará de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã com mais informações. Ao longo da nossa programação, você tem mais notícias aqui dentro da TV Guará e também logo mais à noite no Jornal da Guará. Uma boa tarde a todos, paz e bem. Boa tarde, até amanhã.